Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu, 21, tenho procurado minha irmã, 18, desde 2014. Eu encontrei uma forma de entrar em contato com ela ontem à noite, mas não tenho certeza de como fazer isso. Meus pais se divorciaram em agosto de 2014. Foi um divórcio complicado pra caramba. Um dos piores que já vi, e conheço vários pais de amigos meus. Minha mãe levou metade das economias do meu pai, metade da pensão dele. Ele tinha acabado de se aposentar depois de 11 anos no exército mais 25 anos na polícia. Ela estava fraudando benefícios médicos durante esse tempo, metade da casa, cuja hipoteca ela nunca contribuiu. E até tentou obter metade da indenização que meu pai recebeu depois de ser atropelado por um carro. Ficou em coma induzido na UTI em vários hospitais e centros de reabilitação de novembro de 2015 a janeiro de 2016. Sim, o divórcio levou quase 2 anos. Resumindo a história, ela deixou meu pai falido. Ficamos à beira da falta de moradia por um tempo. Ele entrou em depressão, o que me arrastou para a depressão. As coisas estavam uma merda para nós. Ela também tentou nos usar, eu e minha irmã, como arma contra ele. Ela se mudou para Surrey, um lugar perto de Londres 200 milhas de onde morávamos na época, para ficar com um homem com quem estava traindo meu pai. Minha irmã, que tinha 14 anos na época, foi com ela. Minha mãe tentou me fazer ir também. Eu não estava em contato nenhum naquela época, mas eu tinha acabado de começar um aprendizado de desenvolvimento de software, então fiquei com meu pai. As coisas estavam ok. Eu até fui para Surrey vê-los. Foi quando estava lá que eu vi meu padrasto falando merda sobre meu pai, um homem que ele nunca havia conhecido. Chamando-o de inútil, sem valor, não é um homem de verdade, foi jogado no meio algumas vezes. Ela estava rindo junto o tempo todo. Obviamente, fiquei chateado. Quando voltei para casa, mandei uma mensagem para ela para deixá-la saber que eu sabia o que ele tinha dito. Isso resultou em um bombardeio do lado dela e ela me disse para nunca mais falar ou tentar entrar em contato com ela, meu padrasto, e isso foi o que me destruiu, minha irmã. Eu obedeci felizmente aos 2 primeiros. Continuei falando com minha irmã pelo Facebook, dizendo coisas como eu nunca deixarei de te amar. Você sempre será minha irmã. Ela disse coisas semelhantes de volta e disse que sentia minha falta. Um dia, fui mandar uma mensagem para ela e ela me bloqueou. Recebi uma mensagem de texto dela, dizendo que a forma como eu falei com minha mãe e meu padrasto era nojenta e que eles sempre foram incríveis para mim e para ela. Quando li pela primeira vez, achei estranho. Quando meu pai recebeu exatamente a mesma mensagem palavra por palavra, apesar de não ter dito nada para nenhum deles, eu sabia que era minha mãe fingindo ser minha irmã. Eu mandei uma mensagem de volta mais ou menos assim, sempre foi fácil ver através das suas mentiras, nome da mãe. Não recebi nenhuma resposta. Agora não é o momento de entrar em detalhes, mas depois de muitas conversas bêbadas com meu pai, descobri que minha mãe sempre foi abusiva emocionalmente e uma completa narcisista. Quando ela descobriu que eu tentei me matar, ela mencionou em uma carta para outro membro da família que eu deveria ter tentado mais. Eu nunca quero ter nada a ver com ela novamente. A questão em questão. Como mencionado acima, meu pai foi à falência. Ele não tinha mais dinheiro para lutar pela custódia da minha irmã. Eu sei que ele faria qualquer coisa para vê-la novamente. Ir aos tribunais não é mais uma opção, não sabemos onde elas moram, não temos dinheiro. Droga, nem sabemos se elas ainda estão vivas. Até ontem. Minha namorada e eu estávamos vasculhando a internet em busca de qualquer presença online de qualquer uma delas, quando ela encontrou um perfil no Facebook da minha irmã que foi criado há cerca de 2 semanas. Ele só tem uma foto de perfil, e as configurações de privacidade estão praticamente no máximo. Você só pode enviar mensagens para ela. Ela me enviou o link, e estou bloqueado. No entanto, dada a situação da mensagem de texto alguns anos atrás, estou inclinado a acreditar que isso se deve em parte à minha mãe. Talvez eu esteja sendo estupidamente ingênuo e minha irmã realmente não queira ter nada a ver comigo. Então, aqui está meu dilema. Minha irmã não só foi cortada de mim, ela foi cortada de toda a nossa família. Todas as tias, tios e avós não podem entrar em contato com ela, para não corrompê-la, palavras da minha mãe, e fazê-la nos ver novamente, a mim e ao meu pai. Eu posso mandar uma mensagem para minha irmã se eu criar uma nova conta no Facebook. Mesmo que seja apenas para dizer a ela que tudo o que lhe disseram sobre os sentimentos que eu e meu pai temos em relação a ela são mentiras, e que ainda a amamos.
Mesmo que seja apenas para dizer a ela que sua avó pensa nela todos os dias e que ela poderia morrer feliz após apenas uma ligação dela. O problema é que eu não quero que a mãe dela intercepte a mensagem e piore as coisas para ela ou para nós. Tenho certeza de que a conta dela está sendo monitorada de perto. Eu posso parecer louco para muitas pessoas, e eu sei que há dois lados para cada história, incluindo essa, mas eu prometo a vocês, pela minha própria vida, viver sob minha mãe é como viver sob uma ditadura. Seus pensamentos não são seus próprios. É horrível. Ela começará a universidade em setembro, eu suponho. Estou pensando que a melhor maneira de fazer isso é enviar uma mensagem para a conta por volta de outubro. A questão é que eu não sei se estou emocionalmente preparado para receber uma resposta negativa dela. O terapeuta do meu pai disse que existe uma possibilidade muito real de minha irmã se tornar como minha mãe. Parte de mim está pronta para aceitar isso como encerramento, parte de mim quer acreditar que isso nunca aconteceria e parte de mim acha que devo deixar isso para lá. Estou realmente sem saber o que fazer. Por 4 anos, tenho procurado por ela. Agora que finalmente a encontrei, ou pelo menos uma presença online dela, eu realmente não quero estragar tudo. Qual é a melhor maneira de prosseguir a partir daqui? Isso parece realmente difícil e tenho certeza de que você está ansioso para falar com ela novamente. Mas sua irmã é uma adulta agora e está prestes a entrar na universidade. Quando ela se mudar, ela poderá ter contato com quem quiser, aliás, ela poderia fazer isso às escondidas da sua mãe agora, se quisesse. Criar um perfil falso no Facebook para entrar em contato quando ela te bloqueou não parece uma boa ideia. Faça-se facilmente encontrável e, esperançosamente, ela entrará em contato. Se ela não fizer isso, seja cauteloso. Eu recomendaria não entrar em contato com ela no primeiro mês dela na faculdade, ela terá tantas coisas acontecendo em sua vida e emocionalmente nesse momento. Atualização. Esta é uma atualização para este post que fiz em janeiro do ano passado. Não muitas pessoas viram, mas achei que deveria atualizar mesmo assim, porque recebi alguns bons conselhos e não sei, o resultado pode ser algo bom para ler enquanto está no banheiro ou algo assim. Aviso justo, isso é bem mais longo do que eu esperava. Bem, agora tenho 23 anos. Terminei a universidade, comecei um emprego de verdade, eu e meu pai não temos mais depressão, a vida está bem boa. Quanto à minha irmã, algumas coisas interessantes aconteceram, para dizer o mínimo. Primeiro, levei em consideração o consenso geral do post original e não fiz nenhuma tentativa de entrar em contato com ela. Bêbado, chequei a página dela de vez em quando para ver se algo tinha mudado, e descobri que eu estava desbloqueado na minha conta principal do Facebook. Provavelmente, por volta de agosto do mesmo ano, minha irmã ligou para minha tia e disse que queria marcar um encontro com ela e seu filho, nosso primo, obviamente. Minha tia imediatamente ligou para meu pai e para mim e nos contou as boas notícias. Ambos estávamos incertos sobre como devíamos reagir, mas no geral estávamos bem felizes. Eles se encontraram e aparentemente minha irmã também foi expulsa da casa da nossa mãe por algum motivo e está ficando com uma amiga, e ela não fala com minha mãe há mais de um ano, nesse ponto, em novembro. A história é que minha mãe e sua nova vítima conseguiram se isolar de todos os amigos lá embaixo, e minha mãe descontou sua agressão em minha irmã, então ela saiu furiosa e apareceu chorando na casa dessa amiga e tem morado com ela desde então. Ela perguntou sobre mim e meu pai, se estamos bem e se a odiamos. Obviamente, minha tia assegurou a ela que definitivamente não. Minha irmã disse que quer entrar em contato com nós dois, mas quer ir devagar e não sabia como reagiríamos. Na minha opinião, isso é completamente compreensível. Esse é o ponto interessante número 1. Apenas como uma observação, minha mãe já deu um tapa na cara da minha irmã por desperdiçar um absorvente quando ela tinha 12 anos. Obviamente, eu não tenho total conhecimento dessa experiência única das mulheres, mas tive o desprazer de ouvir esse momento, apenas para ter uma ideia do tipo de pessoa que minha mãe é e o que ela fez conosco quando éramos crianças. O ponto interessante 2 acontece quando minha irmã vai, com seu novo namorado, visitar nossa avó. Outro primo nosso, grande família, também está presente nessa reunião. Meu primo me conta que minha irmã disse à nossa avó que já fazia alguns meses desde a última vez que ela havia falado com nossa mãe, o que é bem diferente de mais de um ano atrás. Enfim, talvez minha tia tenha se lembrado errado da reunião. No entanto, meu primo disse que teve uma sensação muito estranha da minha irmã, parafraseando suas próprias palavras. Você pensaria que, irmã, nos viu pela última vez no fim de semana passado, não há 5 anos atrás. Ela entrou na casa da avó, como se fosse dona do lugar.
Ela não disse realmente por que estava entrando em contato conosco e não com você ou seu pai, além de dizer que não estava pronta, e ela também não disse por que não tinha falado com a mãe dela. Eu não sei, não fiquei feliz com isso de jeito nenhum, e todos nós estávamos pensando que vocês dois deveriam estar naquela sala, não nós. Mas talvez sua mãe tenha me deixado muito paranoico. Observação: minha avó é minha avó materna. Eu ligo para ela sempre que posso, o que não é tão frequente quanto eu gostaria, admito, e sei que vou me arrepender disso. Enfim, toda vez que eu ligo para ela, ela sempre pergunta sobre meu pai e sua nova parceira, e envia a eles cartões de aniversário, cartões de Natal, e assim por diante. Para mim, isso apenas mostra muito sobre o tipo de pessoa que minha mãe é, quando sua mãe está mais preocupada com o bem-estar de seu ex-marido e sua nova parceira. Só estou enfatizando esse ponto para qualquer pessoa que duvide. Ponto interessante 3 acontece quando descubro que minha irmã pediu dinheiro à minha avó para ajudá-la com a universidade e para não morar mais com sua mãe. Minha avó, sendo a adorável velhinha galesa de 86 anos que ela é, deu a ela cerca de 2.000 libras esterlinas. Agora, estou feliz em ser provado errado aqui, mas pedir 2.000 libras esterlinas algumas horas depois de se reconectar com a família com quem você não viu ou fez contato por 5 anos é muito estranho. Fico sabendo disso porque, por volta de novembro, minha avó me ligou, porque ela havia prometido me atualizar sobre a situação, para me contar que, por cerca de uma semana após minha irmã se encontrar com todos eles, eles estavam em contato regular por telefone e Facebook. Desde aquela semana, nada. Mensagens de voz não respondidas, mensagens no Facebook deixadas como lidas, minha irmã pegou o dinheiro e sumiu. Passei o dia tranquilizando minha avó de que ela não havia feito nada de errado, e ela definitivamente não era a idiota que ela pensava ser por ter dado dinheiro para minha irmã. O 4 é o menos interessante, mas você ficará feliz em saber que meus devaneios terminam aqui, pelo menos. Deve ser óbvio que, desde o primeiro encontro em agosto com minha tia e seu filho, nem meu pai nem eu tivemos nenhum contato direto com minha irmã. Minha irmã finalmente liga para minha avó e deseja um Feliz Natal. Minha avó agradece e desliga. Em janeiro, no aniversário de 87 anos da minha avó, minha irmã liga e deseja um feliz aniversário, e também menciona que está tendo problemas financeiros. Minha avó revira os olhos e passa o telefone para minha tia, que compra a história de sofrimento da minha irmã completamente e me liga para contar as boas novas, nas palavras dela, e que é diferente desta vez, ela realmente quer te ver. Por volta de maio, que é o mês do meu aniversário, aliás, minha irmã envia uma mensagem para minha tia perguntando se ela tem alguma foto antiga dela. Minha tia diz que não, mas que eu e meu pai podemos ter, e temos. Minha irmã responde uma mensagem dizendo que entrará em contato conosco. Eu sei que isso vai ser um choque completo, mas tem sido um silêncio total desde então, e, sinceramente, estou bem com isso. Para mim, está bem claro como minha irmã se tornou. Brincando com as emoções dos membros da família, tratando sua própria presença como um presente e usando isso para manipular dinheiro das pessoas. Histórias inconsistentes sobre seu relacionamento com a única pessoa que ela sabe que seria um divisor de águas se o resto da família soubesse que ainda estava envolvida, e péssima em esconder suas verdadeiras intenções. Ela vai me pedir as fotos? Provavelmente não. A menos que ela fique realmente desesperada e esgote todas as outras opções para explorar dinheiro das pessoas com histórias de pena, mas ela sabe que eu sei exatamente para onde esse dinheiro vai. Minha mãe sabe que ela não está no testamento da minha avó neste ponto. Se ela quiser se encontrar, eu levarei as fotos comigo. Parte de mim quer levar 2 envelopes, metade das fotos em um envelope, a outra metade picada em outro, e dependendo de como o encontro vai, depende de qual envelope ela recebe. Eu não farei isso, mas o pensamento de ser tão mesquinho é muito tentador. Não estou criando expectativas. Ela tinha 14 anos e eu tinha 17 quando a vi pela última vez, ela completará 21 anos este ano e eu completei 23 em maio. Passei anos de raiva e luto e vivi minha temporada com a depressão, machuquei muitas pessoas e muitos relacionamentos ao longo do caminho. Ainda estou aprendendo o que é normal e o que não é, mas, no geral, minha vida está dividida em antes e depois, e, na maior parte, minha irmã vive e continuará vivendo no antes. Em parte porque eu quero preservar a memória que tenho dela e não manchá-la ao saber o que ela se tornou, em parte porque não estou pronto para passar por tudo novamente. Aceitei meu papel no universo como receptor de mau karma para compensar todo o bom karma que acontece aleatoriamente com outras pessoas. Estou bem com isso. Pela primeira vez na minha vida, eu fui quem está no controle.
Quanto à minha atitude em relação a ela e a minha mãe, a melhor palavra que eu poderia usar adequadamente para descrever é ambivalente. Elas podem ganhar na loteria e aparecer nas notícias amanhã, ou podem ser atropeladas por um ônibus. Minha reação provavelmente seria a mesma. Para todos os outros por aí com pais ou outros membros da família afastados, a única coisa que aprendi é que o afastamento é a melhor coisa que eles podem fazer por você. Edição: para as pessoas que compartilharam suas histórias semelhantes, espero que todos estejam bem e se mantenham positivos, aproveitando ao máximo o que lhes foi dado na vida. Tempos difíceis tornam as pessoas fortes. Em relação à minha ideia de rasgar as fotos, isso sempre foi apenas meio sério. Eu não faria algo assim, é mesquinho, não seria justo com minha irmã e só me daria satisfação a curto prazo na forma de uma patética vitória. Percebi isso antes de escrever este post. Com relação à frase sobre mau karma, na verdade, acho que sou um homem muito sortudo, considerando todas as coisas. Estou onde quero estar na vida, tenho uma família divertida, feliz e estável ao meu redor, e tenho confiança na pessoa que me tornei. Aquela frase é um vislumbre da minha personalidade. Algumas pessoas entenderam isso, algumas pessoas estavam genuinamente preocupadas comigo, o que eu sinceramente aprecio. O cachorro preto nunca realmente para de nos perseguir, mas sinto uma sensação muito mais reconfortante ao poder rir de um universo que parece estar constantemente nos prejudicando do que fingir que tudo está bem. É isso que eu quis dizer com aquela frase. Obrigado novamente a todos por dedicarem tempo para ler, foi bom tirar isso do peito e saber que muitas pessoas acham que estou tomando as decisões certas. Um bom número de pessoas fez o comentário justo de que minha irmã ainda é jovem e ainda possivelmente está sob a influência de minha mãe. Aprecio essas pessoas por dedicarem tempo para dar feedback e conselhos, mas, no fim das contas, minha vida já havia seguido em frente. Eu fiz as pazes com o fato de que talvez nunca mais veja minha irmã muito antes dos eventos que detalhei aqui, e quando tudo isso começou, o encerramento e a aceitação dos quais eu tinha me afastado começaram a desmoronar. Não estou pronto para voltar aos dias sombrios por causa do risco de que tudo possa ficar bem. Sim, no futuro, podemos nos reconectar, mas, por enquanto, estou focado na minha própria vida e estou satisfeito em levar algumas das raras lembranças felizes que tive da minha família na infância comigo, intocadas por esses acontecimentos. Meu professor me contratou como empregada doméstica nua e está desconfortável agora, mas preciso que ele supere isso. Tenho pouco mais de 20 anos e ele tem pelo menos 30 e poucos. Trabalho para um serviço de limpeza que oferece serviço de empregada doméstica vestida de lingerie ou nua. Não há sexo ou contato físico, e se houver violação de limites, o cliente é excluído da lista de clientes. O cliente pode solicitar um tipo específico, por exemplo, cor do cabelo, raça, peso, idade, gênero, mas não pode escolher uma empregada específica. A empregada é designada pela empresa. Tanto o cliente quanto a empregada têm a opção de usar nomes falsos, e fotos de ambas as partes não são fornecidas. Quaisquer instituições às quais os clientes e as empregadas estão vinculados, por exemplo, faculdade ou trabalho, também são anotadas para evitar situações exatamente como essa. Tudo isso é feito em nome da confidencialidade. Os clientes podem solicitar que a mesma empregada volte após a primeira sessão, mas é só isso. Estou explicando isso para mostrar que é impossível que ele tenha solicitado especificamente a minha presença ou que soubesse antecipadamente que seria eu. Recebi uma mensagem da empresa informando que um cliente anônimo próximo havia solicitado uma empregada vestida de lingerie e que eu era do tipo dele. Fui até o local, vestida com jeans e uma camiseta com a lingerie por baixo para que ele não visse nada, bati na porta e meu professor abriu. Percebi o que havia acontecido e disse que a agência normalmente filtra essas coisas, que claramente houve um erro, e que eu poderia ficar e ser profissional ou poderia chamar outra empregada para ele, mas, seja qual for a escolha dele, ambos deveríamos apenas esquecer isso. Ele pediu por outra empregada, então liguei para o escritório, expliquei e fui embora. O escritório disse que devido a um erro de computador a ser humano, não perceberam que estamos vinculados à mesma faculdade. Tive que ir à faculdade alguns dias atrás junto com alguns colegas e nos encontramos com ele. Ele estava desconfortável, parecia constrangido, não me olhava nos olhos e até se recusava a me dirigir a palavra diretamente. Nos encontramos novamente mais tarde naquele dia e foi a mesma coisa, se não pior. Também tivemos algumas aulas no final do ano acadêmico passado, depois do incidente em que acabei indo para a casa dele, e fui igualmente ignorada, embora na época eu tenha atribuído isso ao formato online das aulas. Isso seria apenas uma dessas coisas, exceto que terei aulas com ele durante todo o próximo ano, além de reuniões particulares com ele para discutir meus estudos.
Essas reuniões precisam ser feitas com ele, são obrigatórias e podem afetar minha nota. Embora eu saiba que posso agir profissionalmente, estou preocupada que ele não possa, pois já se passaram vários meses e ele ainda não superou o ocorrido. Estou investindo muito tempo e dinheiro nisso, e se isso for indicativo de como ele vai agir pelo resto do tempo, sinto que não vou obter o que paguei e minha nota será prejudicada. Não sei qual é a melhor forma de proceder. Não posso me dar ao luxo de deixar minha nota ser prejudicada, mas falar com ele pode piorar ainda mais as coisas. Algum conselho? Claramente, muitas das pessoas que estão te dando conselhos aqui não trabalham na área acadêmica. Eu trabalho. Pelo amor de Deus, não coloque nada por escrito, a menos que você realmente queira que ele seja demitido. Ele não vai te dar uma nota ruim na participação em aula se ele mesmo está te impedindo de participar, ignorando você. Quanto às reuniões com ele, simplesmente trate do seu curso como se isso nunca tivesse acontecido. Se você agir de forma direta e profissional, ele eventualmente fará o mesmo. Se precisar abordar o assunto, no final da reunião, enquanto estiver saindo, diga: eu realmente apreciaria se você mantivesse o que faço para viver em segredo, obviamente, estou lhe dando a mesma cortesia profissional. Eu adoraria se pudéssemos fingir que esse incidente nunca aconteceu. Não coloque nada por escrito, pelo amor de Deus, não apareça na casa dele novamente, mesmo que seja para deixar um bilhete na caixa de correio, isso é como se tornar uma perseguidora. Não faça nada louco para fazer ele te notar na aula, ofereça-se para participar como sempre, faça suas reuniões com ele como se isso nunca tivesse acontecido. Atualização. Ele me denunciou. Marquei uma reunião com ele durante o horário de expediente para esclarecer as coisas, como foi sugerido no meu último post, e depois enviei um e-mail dizendo que, como o ano letivo está começando novamente e é o último ano, gostaria de ter a chance de me encontrar com ele para conversar sobre minha dissertação e garantir que ele aprovasse o tema antes de eu me aprofundar nele. Algo completamente padrão e que todos os outros estão fazendo, mas que de alguma forma foi o suficiente para deixá-lo em pânico. O serviço de empregadas que eu trabalho também oferece empregadas totalmente vestidas, então pelo que entendi, ele foi até a universidade dizendo que pagou por uma empregada completamente vestida e só utilizou esse serviço por causa da extensa verificação de antecedentes, mas quando eu apareci, ofereci fazê-lo nu em troca de ajuda extra na minha dissertação. Ele disse não. Obviamente, isso é mentira, e eu consegui a gravação da ligação telefônica que tive com o trabalho e entreguei para a universidade, o que foi suficiente para encerrar a investigação, mas eu não consegui obter os registros de pagamento dele para provar que ele pagou por lingerie devido ao sistema de pagamento anônimo, e qualquer coisa além disso exigiria um processo legal, o que eu não posso pagar. E mesmo que eu conseguisse permanecer aqui, ainda teria que estar nas aulas dele, pois elas são obrigatórias, mas ao mesmo tempo minha universidade basicamente disse que não podem me colocar nas aulas dele depois disso porque fui essencialmente acusada de assédio sexual por ele. Ele deve ter me denunciado assim que enviei meu pedido de reunião, porque recebi o e-mail da pessoa responsável por isso literalmente menos de uma semana depois. Não faço ideia do que ele está pensando. Estou supondo que ele pensou que eu o denunciaria e decidiu se antecipar, mas nem isso faz sentido, já que tudo o que fiz foi solicitar uma reunião. Seja qual for a lógica dele, estou desistindo. Estou há um ano de concluir meu curso, então enviei algumas consultas sobre transferência para universidades próximas, mas porque isso aconteceu logo no início de um novo ano letivo, vai ser 10 vezes mais difícil do que se tivesse acontecido no verão ou no ano passado. As únicas vantagens são que eu não fui realmente expulsa ou suspensa, então não preciso explicar isso para ninguém. A universidade parece bem em me deixar sair em silêncio, e outro professor está escrevendo uma carta de recomendação para mim. A agência também disse que vai incluí-lo em uma lista negra e eles compartilham essas informações com outros serviços, então espero que ele não consiga fazer isso com mais ninguém. Só. Meu Deus! Acrescentando que tive uma consulta, gratuita, com um advogado e não vou seguir com ação legal. No melhor cenário, onde eu vença, meu nome seja limpo e eu possa permanecer nesta universidade, minha profissão ainda será exposta, serei excluída tanto por colegas quanto por membros da equipe, e meu professor continuará sendo um idiota, e ficarei em uma universidade que confirmou que me jogará aos leões para salvar um sujeito desprezível. Mesmo no melhor cenário, isso também resultará em uma mancha em meu nome nos círculos acadêmicos. Meu irmão está usando a lei comum para me despejar da minha própria casa? Por favor, ajuda. Olá, aqui está uma história realmente muito estranha, mas para resumir, meu irmão se mudou para minha casa no início do confinamento porque estava morando em hotéis por algum motivo.
Recentemente, descobri que isso ocorreu porque ele deve cerca de 260 mil libras esterlinas em dívidas para várias pequenas empresas por diversos motivos. Muitos desses casos foram para o Tribunal Superior e ele está sendo ativamente perseguido por oficiais de justiça. Quando ele se mudou, ele estava relativamente normal, mas vago sobre o motivo de estar morando em hotéis, etc. Conforme o confinamento continuava, ele começou a ficar cada vez mais obcecado por esses grupos de freemium on the land lei comum, o que levou a grandes disputas, como dizer que ele não precisa usar máscara porque não é súdito da coroa, mas do protetorado de Cromwell, e tentar anexar terras dos campos atrás de nossa casa, porque aparentemente você pode reivindicar terra lançando um machado nos 4 cantos. Bem, recentemente, os oficiais de justiça de alguma forma o alcançaram, e eles foram bem educados comigo. Explicaram tudo para mim, mas depois que ele disse que não pagaria nem que tivesse todo o dinheiro em espécie, eles levaram o carro dele. Desde então, meu irmão está furioso comigo, então começamos a evitar um ao outro dentro de casa. Neste fim de semana, fui fazer uma pequena viagem à costa e quando voltei, descobri que todas as fechaduras foram trocadas e as janelas foram lacradas. Os móveis do jardim não estão em lugar nenhum. Liguei para o meu irmão, que basicamente explicou que, como a casa estava abandonada, ele fez um despejo de fato de mim da casa, tornando-se o único proprietário, e se eu tentasse entrar, ele teria todo o direito de me matar com base na provisão de que a casa de um inglês é seu castelo. Estou morando com meus pais, o que não é ideal, pois eles deveriam estar se protegendo, e fui para a pequena viagem, mas quando entrei em contato com a polícia, me disseram que, como inquilino, ele tem todo o direito de trocar as fechaduras. Estou totalmente confuso. Qualquer ajuda é muito apreciada. Resumindo, meu irmão é um fanático pela lei comum e está me despejando da minha própria casa, e a polícia não está ajudando. Qualquer conselho é muito apreciado. Edição: sou da Inglaterra. Além disso, estou muito assustado se mais oficiais de justiça forem até a casa, eles podem confiscar minhas coisas pensando que são dele. Atualização. Olá pessoal! Para aqueles que têm acompanhado minha pequena saga, tenho ótimas notícias. Estou de volta a casa e, caso contrário, tudo continua aqui, passei o dia inteiro verificando, e nada foi destruído, mas há toneladas de caixas da Domino's na cozinha. Aparentemente, ele entrou em contato com o banco tentando acessar minhas contas e gastou qualquer dinheiro que lhe restava em pizzas em comemoração, então agora ele está sem teto e sem dinheiro. Conversei com um advogado que é do meu pai e ele basicamente desmontou toda essa besteira da lei comum e ligamos para a polícia. Novamente, fomos barrados com inquilinos podem trocar as fechaduras, você precisa de uma ordem de despejo. O advogado explicou a situação de como ele era um convidado e me despejou. A resposta foi literalmente lamento, mas não podemos fazer nada, você precisa resolver isso com a autoridade habitacional, pois é uma questão civil, não criminal. Bem, o advogado basicamente disse que a polícia não vai nos ajudar, então podemos optar por uma ordem judicial ou tentar obter oficiais de justiça agora. Optei pela segunda opção, pois preciso que ele saia o mais rápido possível, e eles disseram que isso seria muito fácil. Então, os oficiais de justiça apareceram com um chaveiro, eu não sei exatamente o que aconteceu, pois eu e o advogado estávamos esperando ao virar da esquina, mas eu sei que a polícia foi chamada e ele foi levado. Eu pensei que isso seria o fim, mas ele tem entrado em contato com meus pais dizendo que agora ele é o proprietário legítimo da casa e que só precisava de um tempo para se reerguer. Bem, eles basicamente o renegaram a partir de agora, então parece que ele se ferrou. E suponho que a polícia o tenha deixado de volta nas ruas, então terei que ficar atento, mas espero que ele suma. Sinceramente, um enorme agradecimento a todos e todas as palavras gentis. Vocês todos têm sido incrivelmente prestativos e o que foi, possivelmente, o momento mais assustador da minha vida agora se tornou uma história engraçada que posso contar aos meus futuros filhos. Enfim, obrigado novamente. Meu marido, 34, ficou estranho em relação a afeto físico vindo de mim, 36, e as coisas escalaram muito mal. Meu marido, com quem sou casada há 2 anos e estamos juntos há 5 no total, costumava ser muito afetuoso de uma maneira brincalhona, carinhosa e calorosa. Há alguns meses, ele decidiu que eu estava sendo muito grudenta e que ele queria ser o único a iniciar qualquer contato físico a partir daquele momento. Não acredito que eu fosse ou estou grudenta. Eu iniciava abraços e beijos algumas vezes por dia, com alguns outros toques casuais, como uma mão no ombro, mas estava longe de ficar agarrando ele o tempo todo.
Eu sei que ele também está lidando com algumas questões relacionadas a uma infância difícil naquele momento, não abuso físico, mas problemas de abandono emocionais com seus pais, então eu queria dar a ele espaço e não tornar isso sobre mim, especialmente porque ele prometeu continuar sendo afetuoso regularmente. E ele tem feito isso, talvez um pouco menos do que antes, mas ainda temos alguns toques afetuosos, iniciados por ele, todos os dias e atividades mais íntimas algumas vezes por semana. Costumava ser mais de 3 a 4 vezes por semana, mas, novamente, sei que ele está passando por algumas coisas. Há alguns dias, descobri no trabalho que fui promovida e recebi um grande bônus. Quando cheguei em casa, estava tão animada que o abracei, violando assim sua regra de que ele precisava ser o único a iniciar o contato. Ele imediatamente me afastou e ficou extremamente bravo. Não foi um abraço sexual de forma alguma, mas parecido com o tipo de abraço que você vê membros de equipes esportivas dando uns aos outros quando ganham um grande jogo. Tentei me desculpar, mas ele começou a gritar dizendo que eu sou uma abusadora e o traumatizei. Ele me pediu para sair, rapidamente empacotei algumas coisas e fui para um motel, não querendo que as coisas escalassem ainda mais. Entendo, através do irmão dele, que depois que eu saí, ele tentou ir à polícia para apresentar queixas, mas eles disseram que um abraço rápido da esposa, mesmo que não desejado ou esperado, não é o tipo de coisa que eles vão processar. Agora ele está ameaçando ligar para o meu empregador para contar a eles que sou uma abusadora que se envolve em conduta sexual imprópria na minha vida pessoal. Não estou pedindo conselhos legais sobre isso aqui, o que estou perguntando é, honestamente, ele estaria justificado em contar ao meu empregador sobre o que aconteceu. Eu cometi um erro terrível, mesmo que não tenha sido intencional. Eu acredito que as pessoas têm o direito de decidir que não querem que outras pessoas iniciem o toque e devem ter autonomia corporal. Só porque eu não ficaria traumatizada com um abraço, não significa que ele não deva ficar. Estou disposta a aceitar que ele pode muito bem se divorciar de mim por causa disso e que posso perder outras amizades importantes e relacionamentos familiares. Mas eu também deveria perder meu emprego? Meu trabalho envolve trabalhar com adultos em um escritório, não pessoas vulneráveis. Eu nunca e nem nunca iniciei contato físico com colegas de trabalho, exceto um aperto de mão ocasional ou aceitar um toque de mãos. Seu marido é um perigo real para você. Ele está tentando te mandar para a prisão e arruinar sua vida por causa de um abraço equivocado. Seus problemas mentais avançaram a ponto de não ser mais seguro para você estar perto dele. Por favor, consulte um advogado. Se seu marido se sente tão inseguro perto de você, faça o favor de se afastar da vida dele. Considere também solicitar uma ordem de restrição contra ele, já que ele está te assediando no trabalho. Atualização. Então, as coisas chegaram a um ponto crítico, mas não da maneira que eu esperava. O irmão do meu marido, cunhado, continuou morando com ele enquanto eu fiquei em um hotel. Depois de alguns dias, recebi uma ligação do meu cunhado me pedindo para voltar para casa para que pudéssemos conversar todos juntos. Ele me assegurou que eu estaria segura. Acontece que meu marido estava tendo um caso com uma estagiária da empresa dele, 21 anos, e está profundamente apaixonado por ela e quer ficar com ela. Ele contou isso ao meu cunhado logo depois que eu saí. Ele queria me colocar como a vilã, então começou com a regra de não tocar, pensando que eu me cansaria disso ou que eventualmente eu cometeria um erro e ele poderia usar isso para me acusar de ser uma abusadora. Foi isso que aconteceu, para que eu fosse a vilã. Também foi uma maneira de reduzir a intimidade de todos os tipos comigo enquanto ele estava perdendo o amor por mim e se apaixonando por sua amante. Então, ele inventou a história sobre o trauma se manifestando e não está realmente tendo um surto psicótico, embora obviamente tenha algum nível de problemas mentais para fazer algo tão cruel. Por mais que valha a pena mencionar, ele pediu desculpas, mais ou menos. Disse que estava tão apaixonado pela outra mulher e não conseguia lidar em me machucar diretamente deixando-me imediatamente, então criou esse plano. E acabou se envolvendo um pouco demais no personagem quando dei a ele o abraço equivocado, me chamando de abusadora, fazendo um boletim de ocorrência e ameaçando meu emprego. Sentamos e conversamos sobre tudo, com meu cunhado como mediador, e concordamos com um divórcio cordial e rápido, dividindo os bens 50 a 50. Felizmente, não temos animais de estimação nem filhos. Eu sei que provavelmente poderia dificultar as coisas para ele dadas as circunstâncias, mas eu realmente só quero seguir em frente o mais rápido possível e deixar tudo isso para trás. Tenho um bom emprego e uma boa renda e não preciso de nada dele além da minha liberdade, o mais rápido possível. Agradeço a todos que comentaram,
e a todos que me enviaram mensagens. Desculpe por não responder pessoalmente a todos, fiquei um pouco sobrecarregada. Mesmo que as coisas tenham tomado um rumo inesperado, foi muito útil ver que o que estava acontecendo não era normal e também me ajudou a me preparar para a verdade quando ela veio à tona. Obrigada. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.